Boa tarde a todos. Peço a gentileza para sempre deixar o microfone e câmeras fechadas durante a palestra, para o bom andamento da live. Vamos iniciar. Em nome do Grupo CMA Safras e Mercado, sejam bem-vindos a mais uma edição. Hoje temos o prazer de receber a nossa especialista no mercado de fertilizantes, Maísa Romanello. Ela vai nos apresentar o cenário de oferta, demanda global e perspectivas para os preços. Lembrando que ao final dessa palestra teremos um tempo para que as perguntas realizadas aqui no chat sejam respondidas pela especialista. Pode deixar sua pergunta aqui. Também quero agradecer aos nossos apoiadores, que nos ajudam com a divulgação da live, a Granja, a Boiça, Canal Rural, Editora Gazeta, Notícias Agrícolas, Terra Viva e Agroagenda. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Maísa. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live. Hoje, então, vamos falar sobre o cenário de oferta e demanda global dos fertilizantes e dos preços. Os conteúdos que eu vou abordar, então, primeiramente, a gente vai situar o mercado de fertilizantes, falando quem são os principais atuantes, os principais países compradores, os principais países produtores e também exportadores. Isso é importante também para a gente entender os fatores de formação dos preços, que é mais um item que eu vou abordar com vocês. Vou trazer o contexto do Brasil no mercado de fertilizantes, né? A gente sabe que o Brasil é um grande importador, então eu vou falar bastante sobre isso. Falar da evolução dos preços, a gente teve anos atípicos no mercado de fertilizantes, então eu vou trazer um pouquinho gráficos para a gente olhar como que os preços se comportaram. Trazer o cenário atual de oferta, demanda, preços e relações de troca, perspectivas para um futuro próximo e recomendações, para depois, então, a gente concluir essa live. Então, começando pelos principais agentes do mercado, os maiores países produtores, eu vou sempre falar separadamente do mercado de nitrogenados, fosfatados e potássicos, que são mercados distintos. Então, para os nitrogenados, nós temos a China como maior produtora, a Rússia em segundo lugar e a Índia em terceiro lugar. Para os fosfatados, temos a China, Marrocos e Estados Unidos, e para os potássicos, o Canadá, a Rússia e a Bielorrússia. E aí, os maiores exportadores mundiais são a Rússia, a China, o Canadá, Marrocos e Estados Unidos. Aqui para os potássicos é importante eu falar que é um mercado bastante restrito. Então, Canadá, Rússia e Bielorrússia são realmente muito importantes, correspondem aí a grande parcela desse mercado, porque os potássicos são extraídos, né, através de mineração e fica restrito nos locais que têm a disponibilidade, né, desse mineral. Então, é um mercado bastante restrito. Então, Canadá, Rússia e Bielorrússia são realmente países extremamente importantes. E aí, nos maiores exportadores, né, a gente vê também a grande importância da Rússia aí em primeiro lugar. E isso a gente já se atenta, né, ao fato de que a Rússia está em guerra. Então, a gente vai ver mais para frente que a guerra da Rússia teve um grande impacto no mercado de fertilizantes. E os maiores países consumidores, então, para os nitrogenados, temos a China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Para os fosfatados, China, Índia, Brasil e Estados Unidos. E para os potássicos, China, Brasil, Estados Unidos e Índia. Aqui a gente vê, né, que são 4 países se revezando aí nas posições conforme o tipo de fertilizante. Esses são os grandes países consumidores que correspondem a 57% do consumo mundial de fertilizantes. Então, 4 países dominam, né, toda a demanda de fertilizantes, aí 57%. A China corresponde a 24%, a Índia a 15%, Estados Unidos 10% e Brasil 8%. E aí, se a gente lembrar do slide anterior dos países produtores, a gente viu, né, que a China tem uma produção significativa, Estados Unidos também é um grande produtor de fosfatados e a Índia tem alguma produção também interna. E o Brasil não aparece, né, na lista dos grandes produtores. Então, isso já indica, né, que o Brasil, como quarto maior consumidor e não tendo produção suficiente, ele é um grande importador mundial.
Então, o contexto do Brasil é que nós somos o maior importador mundial de fertilizantes, né? Nós temos a nossa agricultura extremamente grande, que cresce cada vez mais, a nossa demanda por insumos agrícolas, né? E isso traz um grande impacto na nossa balança comercial brasileira. Os fertilizantes são o produto que a gente mais importa, corresponde aí, em 2022, correspondeu a 9% do total importado dólares. O gasto foi de 24,7 bilhões de dólares em 2022, com um aumento de 63% em relação a 2021. E aí é interessante a gente ver que em 2022 a gente teve uma queda no volume importado, né? A gente teve uma queda aí de 8%, em 2021 a gente teve uma importação recorde. E aí essa queda, né, no volume foi justamente por conta dos altos patamares de preço, que a gente vai ver daqui a pouco, e isso fez com que a nossa demanda fosse menor em 2022. Mas aí a gente vê o gasto muito maior justamente por conta dessa grande elevação nos preços dos fertilizantes. E então, o Brasil sendo um grande importador mundial, a gente fica, né, refém dos acontecimentos globais, das oscilações dos preços no mercado internacional e temos um gasto muito grande com a importação desse insumo. E aí, olhando para cada um desses fertilizantes, né, nitrogenados, fosfatados e potássicos, nós temos para os nitrogenados uma produção interna de 20% e nós importamos os outros 80%. Para os fosfatados, a situação é um pouco mais favorável, né? Nós temos uma produção de 45% e importamos os outros 55%. E para os potássicos, a situação é muito complicada, né? A gente depende aí 95% do volume de potássicos que a gente consome vem de importações e a gente produz apenas 5%. E aí, no total, nós temos, então, uma importação de 85% de tudo que a gente consome e apenas 15% de produção nacional. E aí, como eu disse, nós ficamos reféns, né, do que acontece no mercado internacional, nós somos dependentes de outros países para termos esse fertilizante, e as principais origens de fertilizantes para o Brasil são a Rússia, com 22%, a China, com 15%, o Canadá, 13%, Estados Unidos, 5% e Israel, 4%. E aí, aqui a gente já vê de novo, né, a importância da Rússia nesse mercado, ela é extremamente importante para o nosso abastecimento. Aqui eu trouxe um gráfico com a evolução da produção nacional de fertilizantes, na verdade é uma regressão, né? Nós regredimos no volume de produção de fertilizantes aqui no Brasil. A gente vê em 2013, tínhamos um volume de 9,3 milhões de toneladas e em 2022 foi para 7,4 milhões. E nós tivemos quedas ao longo dos anos, né? Aqui em 2020, 2021 e 2022 tivemos alguns aumentos, mas de 2013 a 2020 tivemos uma queda significativa na nossa produção nacional. Isso tem muito a ver com questões políticas que aconteceram em 2014, diante da Petrobras. A Petrobras era uma empresa que tinha uma produção de fertilizantes nitrogenados, e aí ela saiu desse ramo, isso impactou bastante essa produção nacional, e também alguns outros problemas, né, que aconteceram ao longo desses anos. E, claro, né, falta de investimento nesse setor, que é extremamente importante, né, para a nossa agricultura. Então, essa queda na nossa produção nacional aumentou ainda mais a nossa dependência por importações, né? E a nossa agricultura, como eu disse, crescendo cada vez mais, uma demanda cada vez maior por fertilizantes, e a gente vê que a nossa indústria de fertilizantes não tem acompanhado esse ritmo. E nesse contexto, né, o que a gente tem de dificuldade para a nossa produção nacional? Principalmente os custos, né? Nós temos altos custos para instalação, para obtenção de matérias-primas. Então, por exemplo, natural, que é a principal matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados, nós não temos gasodutos suficientes, então precisaria de um investimento muito grande para poder ter essa matéria-prima. Temos dificuldades para produção, para escoamento e venda. Então, além, né, dos custos de produção, a gente tem também custos logísticos muito dificultosos, né, por conta de falta mesmo de investimentos na logística.
dificuldade, né, de levar esse produto da indústria até os polos consumidores ali, principalmente no centro-oeste, né, grandes produtores de grãos. Então, nós temos dificuldade em toda a cadeia, né, produtiva e até a entrega de fertilizantes, que precisam que precisa de investimentos, né, para que a gente possa evoluir na produção nacional de fertilizantes. Temos também questões tributárias, então, impostos muito elevados que fazem com que a importação de fertilizantes seja mais vantajosa do que produzir no território nacional. Legislação e burocracia, então, como, por exemplo, essas indústrias da Petrobras que foram paralisadas, iniciaram processos de venda, esses processos de venda não avançaram por conta de ser muito burocrático, de ter uma legislação muito dificultosa para que essas indústrias possam ser vendidas. Temos poucas empresas no setor, então a falta de concorrência também é um fator que desestimula a indústria nacional. Falta de incentivos, principalmente incentivos fiscais, né, de impostos, para que essa indústria possa ser mais vantajosa do que a importação. E ainda a necessidade de estudos e pesquisas, principalmente geológicos, para a gente identificar no território nacional minas, né, que possam ter potencial de exploração. E a gente tem como oportunidade, né, para solucionar um pouco desses problemas. Em 2022 foi lançado o Plano Nacional de Fertilizantes, em março do ano passado, em que esses problemas, né, foram listados e foram na tentativa de trazer soluções e metas até 2050 para solucionar um pouco desses problemas e aumentar a nossa produção nacional. Esse plano ele visa justamente trazer incentivos, né, governamentais para a indústria de fertilizantes, trazer novos investimentos em infraestrutura e promover o crescimento dessa indústria, né? Nós temos também como oportunidade no Brasil o crescimento das indústrias de biofertilizantes, fertilizantes orgânicos e especiais. Os agricultores estão aderindo cada vez mais a essas novas tecnologias, né? E isso tem sido uma oportunidade para a gente depender um pouco menos, né, da importação dos fertilizantes minerais. E o Plano Nacional de Fertilizantes também, né, está tentando investir em estudos e pesquisas. Nós temos minas de KCl na Amazônia, mas aí a gente tem um grande problema socioambiental, então tem toda uma discussão sobre isso, sobre o que a gente poderia explorar, né, das reservas que nós temos no território nacional. E a importância também do fortalecimento das estatais, né? Como eu disse, a Petrobras ela tinha saído do setor de fertilizantes, mas agora tem-se rumores de que ela possa retornar, né, com as unidades que foram paralisadas. Então, isso seria bastante importante para a gente. E aí, essas oportunidades, né, não significa que a gente vai ser independentes, porque como a gente viu, 85% do que a gente consome vem de importações, então é um volume muito grande, a nossa agricultura é muito maior, né? Então, infelizmente, a gente vai continuar dependendo das importações, de grandes volumes de importação por um longo tempo ainda, né? Mas esse plano, ele visa reduzir um pouco essa dependência, ter um pouco mais de autonomia. E como eu falei, né, a gente ser dependentes de importações faz com que nós fiquemos reféns de diversos fatores, né, da formação dos preços no mercado global, né? E aqui eu trouxe alguns fatores de formação dos preços dos fertilizantes, os principais fatores, né, que fazem a formação dos preços. Então, primeiramente, a economia mundial, né? O crescimento ou recessão, e a moeda, o dólar, né? Já que a gente é um grande importador. E aí eu trouxe como exemplo a pandemia. Durante a pandemia, o que aconteceu? A indústria se retraiu, né? Nós tínhamos grandes temores e incertezas e também os lockdowns que atrapalharam a atividade industrial. E os preços das matérias-primas industriais, então, por exemplo, o enxofre, o gás natural, o petróleo, caíram, né, em 2020. Nós tivemos um ano de queda para essas matérias-primas e os fertilizantes também caíram significativamente em 2020, acompanhando essa recessão da indústria. Então, esse é um fator, né, que interfere
na formação dos preços. E em 2021, o rápido crescimento, a recuperação dos setores econômicos e da indústria elevou rapidamente essas matérias-primas, né? E o mercado de fertilizantes também sentiu esse impacto e a gente teve uma evolução nos preços, que eu vou mostrar depois nos gráficos. Outro fator de formação dos preços dos fertilizantes é a geopolítica, né, e a relação entre os países. Então, por exemplo, a Bielorrússia, que a gente viu que é o terceiro maior produtor mundial de KCl, ela sofreu sanções em 2021 por conta do seu governo autoritário, e ela foi impedida de exportar pelos portos da Lituânia. Ela sofreu as sanções, então, da União Europeia e dos Estados Unidos e não conseguia exportar o seu KCl ali pela sua principal rota, que era o porto da Lituânia. Então, isso trouxe um gargalo de oferta muito grande para o KCl e a gente teve um desfalque, né, nesse mercado que foi responsável pela elevação do preço do KCl. E depois tivemos a guerra entre Rússia e Ucrânia, em fevereiro de 2022, né, que foi o início, e trouxe muitos impactos para o setor de fertilizantes, principalmente um temor muito grande de que pudesse faltar fertilizante, que a gente viu que a Rússia é um grande exportador mundial, e todo esse temor gerou, então, elevação nos preços desse produto. Além disso, a Rússia é um principal fornecedor de gás natural para a Europa e tinha rumores também de que ela fosse suspender esse fornecimento. E aí o gás natural explodiu de preço, também atingiu recordes em 2022, trazendo prejuízos para a indústria de fertilizantes nitrogenados, que tem como a principal matéria-prima o gás natural. E a guerra entre Rússia e Ucrânia também trouxe sanções, né, dificuldades para negociar com o país, que foi responsável pelo aumento dos preços no ano passado. Outro fator de formação dos preços é a taxa de atividade industrial, né? Então, o quanto que a indústria está produzindo, e isso tem a ver também com o preço das matérias-primas. Então, junto com esse exemplo da guerra entre Rússia e Ucrânia e elevação do preço do gás natural, a indústria de nitrogenados ficou sem margem para produzir. E aí isso levou também a um desfalque, né, na oferta de ureia, de nitrato de amônio, sulfato de amônio, que fez também com que tivéssemos uma elevação nos preços dos fertilizantes nitrogenados no ano passado. E ainda sobre isso, o clima, né, também é um outro fator que impacta tanto no lado da oferta quanto da demanda. E também impacta na taxa de operação, né, no item anterior. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que ocorre sempre furacões, nevascas, isso influencia na taxa de operação ali das grandes indústrias de fosfatados dos Estados Unidos. Então, quando ocorreu o furacão no ano passado, a Mosaic precisou fechar por um tempo, né, para entrar em manutenção e também para garantir a segurança dos seus funcionários, e tudo isso leva, né, a uma redução de oferta por um período, mesmo que por um curto período, isso impacta ali o mercado local. E aí também o clima também influencia no preço das matérias-primas, e de novo eu venho falando do gás natural, né, porque por ser tão importante para a produção de nitrogenados, o gás natural ele é utilizado para o aquecimento das residências no hemisfério norte, né, principalmente na Europa. Então, um inverno muito rigoroso na Europa vai demandar grandes quantidades dessa matéria-prima, e aí a gente vai ter uma elevação nos preços que influencia também na elevação dos preços dos fertilizantes. E, além disso, o clima também impacta nos fatores de demanda, né, por ter o impacto direto na produção agrícola. Então, boas projeções climáticas significa que nós vamos estar investindo mais nas lavouras, né, mais positivos em relação à produtividade, e teremos uma maior demanda por fertilizantes. Já quando acontece algum problema climático, né, os produtores perdem a produção, nós temos, então, os produtores com menor poder aquisitivo vão estar comprando menos fertilizante. Outro fator de formação dos preços também tem a ver, né, com os itens anteriores, é a projeção de safras, né, e preço das commodities agrícolas. Então, a quantidade que os agricultores irão investir em adubação conforme, né, o preço das commodities agrícolas. 2021 é um bom exemplo para isso. A gente tinha os preços dos fertilizantes no início de 2021 ainda abaixo, né,
e o preço das commodities agrícolas subindo bastante. Então, isso fez, né, com que os agricultores investissem em adubação, tínhamos boas rentabilidades para a produção de grãos, e isso incentivou o consumo de fertilizantes, que foi recorde em 2021. E o outro fator, que é o principal e que aborda todos esses outros fatores, é a relação de troca, né, entre a commodity e o fertilizante, ou seja, o poder de compra dos agricultores, quantas sacas são necessárias para a compra de 1 tonelada do fertilizante. E, como eu disse, esse fator tem tudo a ver com todos os outros, né, a projeção climática, que vai impactar no preço da commodity, o preço do fertilizante, né, que tem tudo a ver com os outros itens que eu comentei. Então, o poder de compra vai ditar, né, a demanda por fertilizantes. Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre os preços, a Adriana vai falar um pouquinho sobre a nossa plataforma e aí eu retorno com os gráficos dos preços. Boa tarde, pessoal. Para vocês que estão aqui na live da Maísa, já conhecem Safras, vocês não podem deixar de pedir a demonstração da plataforma Safras. Todo mundo que é produtor rural, atua com exportação e importação, comercialização, corretoras, cooperativas, enfim, todo mundo que está aí no setor, né, que mexe com fertilizantes, precisa de uma ferramenta potente para poder se atualizar. Então, dentro da plataforma Safras, temos análises semanais, que também é feita pela Maísa, né, da parte de fertilizantes. A cobertura de commodities é bem ampla, vale a pena conferir, são 7 dias gratuitos. Porém, quem está assistindo a live, a gente vai postergar essa demonstração e vai oferecer 15 dias gratuitos de demonstração para você poder entender tudo que tem dentro da plataforma Safras, o que ela cobre. Além de fertilizantes, tem todas as outras commodities, né? Soja, milho, café e várias outras. O link está aqui no chat, né? Para quem quiser entrar e solicitar a demonstração, e também pelo QR Code aqui na tela. Você pode apontar, se você estiver no desktop, aponta o celular aí na tela e peça a sua demonstração para poder entender como funciona e poder conhecer essa ferramenta tão potente aí à disposição de vocês. Obrigada, Adriana. Vamos prosseguir, então. Então, né, a gente já viu os fatores de formação dos preços, os principais players do mercado. Eu trouxe aqui, então, um gráfico com a evolução dos preços médios de importação do Brasil desde 2018 até janeiro desse ano. E a gente vê exatamente, né, o impacto dos anos que eu falei que foram atípicos, né, 2020, 2021 e 2022. Vemos aqui de janeiro de 2018 até o final de 2019, preços médios aí em torno de 200, 300 dólares por tonelada, né? E em 2020 nós tivemos uma queda nessa média de preços, justamente devido aos fatores da pandemia, né, que reduziu a demanda e também fez com que as matérias-primas tivessem uma queda significativa. Já em 2021, nós tivemos no mercado de fertilizantes o que a gente chama de tempestade perfeita. Foram diversos fatores que levaram à redução de oferta e aumento de demanda, e os preços entraram em escalada. Nós tivemos em 2021 todos aqueles fatores de formação de preços que eu comentei impactaram aqui em 2021. Nós tivemos problemas geopolíticos, então, como eu comentei, as sanções da Bielorrússia, que reduziu a oferta de KCl. Tivemos restrições também da China e da Rússia, justamente quando esses preços começaram a se elevar, por conta de manter o fertilizante no mercado interno, garantir o fornecimento e controlar os preços no mercado interno, né? China e Rússia também são importantes consumidores de fertilizantes. Tivemos problemas climáticos, então, nos Estados Unidos, furacões que atrapalharam ali a produção de fosfatados. Na China, ocorreram enchentes severas que dificultaram a movimentação de matérias-primas. Tivemos, principalmente em 2021, que fez essa elevação dos preços, boas relações de troca. Então, um investimento mais alto em fertilizantes por conta dos bons preços das commodities agrícolas nesse ano. O Brasil bateu recorde de importação, e o Brasil, quarto maior consumidor, né? Esse consumo foi bastante elevado, e isso também foi um fator de elevação dos preços dos fertilizantes em
2021. E tivemos ainda o aumento no preço das matérias-primas para a produção de fertilizantes, né, devido a essa retomada dos setores industriais e também a essa maior demanda pelos fertilizantes. E aí, em 2022, que era esperado um reequilíbrio, né, uma resolução desses problemas e queda nos preços dos fertilizantes, retornando aos patamares médios, tivemos, então, em fevereiro, a invasão da Rússia na Ucrânia, né? E essa guerra fez com que os preços dos fertilizantes chegassem a recorde em 2022. E aí, em julho de 2022, nós tivemos a maior média de preço, né, de importação do histórico, chegando aí a $800 por tonelada. E esse impacto da guerra foi justamente, como eu comentei, o aumento no preço do gás natural, né? Então, ali tivemos problemas na produção de fertilizantes nitrogenados e toda a incerteza que gerou, né, sobre o fornecimento da Rússia. Felizmente, a Rússia continuou conseguindo exportar, apesar das dificuldades, o Brasil continuou importando fertilizantes da Rússia, né? Tivemos alguma redução no fornecimento, mas nós conseguimos também importar de outros países e suprir esses volumes, e a ONU teve também um papel importante aqui, né, porque ela impediu que o setor de fertilizantes e alimentos fosse sancionado, então a Rússia conseguiu continuar exportando, né, então o problema que poderia ter sido muito mais grave, a gente teve essa continuidade das exportações. Mas o impacto principal foi nos preços, né, que atingiram esse recorde, e depois eles começaram a cair por conta da quebra de demanda. A demanda não conseguiu sustentar esses altos patamares de preço, né, e a gente teve essa redução de demanda que impulsionou essa atual queda dos preços dos fertilizantes. E aí agora, né, nós temos ainda os preços bem acima da média dos últimos anos, mas em patamares, né, voltando aí, tendendo a uma normalidade. Em 2023, então, já posso adiantar que o esperado é que esses preços continuem acima da média, né, dos últimos anos, então a gente não vai ver os preços retornando ali a preços de 2020, que foram abaixo, né, do mercado, mas temos essa tendência, pelo menos, de maior estabilidade, principalmente na oferta, né, não temos mais esses problemas de oferta que tivemos em 2022, todos aqueles temores já ficaram para trás, então a gente tem um mercado muito mais favorável para os fertilizantes nesse ano. E aqui eu trouxe um gráfico da nossa plataforma Safras, que vocês podem acompanhar, né? Mostrando a evolução do preço do MAP. Então, aqui, como eu disse, no final de 2021, ele estava iniciando a sua escalada de preço, né? E aí, em 2022, que era esperado uma normalidade, veio a guerra da Rússia e o preço rapidamente subiu e atingiu um patamar recorde em abril do ano passado, com a média de $1.280 por tonelada CFR, o preço do MAP. E aí, depois, esse aumento, né, voltando aqui para esse aumento, foi justamente por conta dessa incerteza de fornecimento da Rússia. Depois, como eu comentei, tivemos quebra de demanda, então a demanda não foi capaz de sustentar esses altos patamares de preço, né, e o MAP foi recuando lentamente. A gente vê quedas graduais, o mercado dos fosfatados ele é mais estável, a gente vai ver o da ureia é muito mais volátil, e aí o MAP, então, entrou em processo de queda, né? No final do ano de 2022, teve um novo aumento, e isso diante de uma maior demanda no segundo semestre, e depois retornou aí a patamares entre 600 e $680, e hoje o preço atual está em $610 por tonelada CFR Brasil, e a tendência agora é que se mantenha nesses patamares. Aqui para a ureia, como eu disse, a ureia é um mercado mais volátil, porque acompanha muito as tendências do gás natural. Nós vemos, então, essa evolução dos preços em 2021, e depois, no final de 2021, tínhamos essa tendência de queda, né? No início do ano, em 2022, uma tendência de queda, e aí veio também a guerra da Rússia
e aí os preços atingiram recorde em abril. Então, ao longo de todo 2021, a ureia sofreu bastante alta devido à demanda, como eu comentei, boas relações de troca impulsionaram a demanda pelos fertilizantes nitrogenados, principalmente os grãos, né, e os bons preços das commodities agrícolas, e isso elevou os preços ao longo de 2021, e aí no final de 2021 a ureia atingiu seu primeiro recorde aqui de $880. E aí 2022 entrou em forte queda, né, demanda, os mercados já tinham comprado, o preço também não ia se sustentar, né, nesse patamar recorde. Tivemos essa forte queda no preço da ureia em janeiro de 2022, e aí era esperado, né, que os preços fossem mais favoráveis em 2022, e aí veio o impacto da guerra e o preço atingiu recorde de novo em abril de 2022. Depois ela ficou oscilando bastante, principalmente por conta dos rumores do gás natural. Eu até trouxe aqui o comparativo com o gás natural em laranja. A gente vê essa relação, né? Então aqui o gás natural subiu bastante, a ureia atingiu seu recorde. Depois, aqui foi justamente quando o gás natural inviabilizou a produção de nitrogenados. A gente vê que a demanda por fertilizantes nitrogenados já tinha recuado diante do patamar recorde de preço, e o gás natural se elevou ainda mais por conta dos rumores de que a Rússia ia deixar de fornecer para a Europa sem estoques, precisando comprar, e aí isso inviabilizou a produção de fertilizantes nitrogenados. Entre julho e setembro, essas empresas reduziram a produção, e aí elevou novamente o preço da ureia aqui em setembro de 2022. E depois o gás natural entrou em forte queda, devido a um inverno menos rigoroso na Europa. A Europa conseguiu se abastecer, e aí o gás natural caiu fortemente e a ureia acompanhou essa queda e está hoje em torno de $315 por tonelada CFR Brasil. Olhando agora para o que a gente tem atualmente, né, o cenário de oferta e demanda, globalmente nós temos essa queda nos preços das matérias-primas, né, nós vimos o gás natural em forte queda, que tem incentivado a produção de fertilizantes. Então, a indústria está conseguindo produzir a boas margens por conta dessa redução nos preços das matérias-primas. E a oferta também está buscando liquidez devido a um volume menor de compra no primeiro trimestre, principalmente pela Índia. A Índia está com bastante estoques e o governo indiano já anunciou que deverá comprar menos fertilizante nesse ano, e foi o que aconteceu nesse primeiro trimestre. Além disso, os Estados Unidos, que é um importante comprador do primeiro trimestre, teve um inverno mais prolongado, né? O início da primavera foi ainda frio, e isso adiou as compras dos Estados Unidos. Então, esse primeiro trimestre com pouca demanda foi responsável também pela atual queda dos preços. E a oferta ela deve seguir ainda mais confortável, né, nesse ano, em relação aos anos anteriores, que tivemos diversos problemas de oferta, e isso deve impulsionar novas quedas nos preços. Algumas dificuldades ainda se mantêm, né, principalmente para o mercado de KCl, por conta ainda das sanções da Bielorrússia, mas a situação não é mais preocupante. A Bielorrússia está conseguindo exportar maiores volumes nesse ano. E olhando para esses principais países compradores do momento, a Índia está ainda aguardando subsídios do governo para a compra de fertilizantes e está com bons estoques, então ela não comprou os volumes que eram esperados no primeiro trimestre. Os Estados Unidos agora já têm condições climáticas melhores e devem intensificar as compras em abril e meados de maio. Os Estados Unidos já está retornando as compras e os preços já subiram no país, principalmente da ureia, e isso também está fazendo com que o preço da ureia aqui no Brasil volte a subir. E o clima dos Estados Unidos será um fator muito importante, né, para ditar a projeção das safras e o quanto o país vai demandar de fertilizantes, e isso influenciando na dinâmica do mercado internacional. E o Brasil está importando volumes pontuais no momento, né, está ainda aguardando essa finalização de demanda dos Estados Unidos e Índia, e a gente deve retornar no segundo semestre, aguardando essas melhores condições de preço no segundo semestre. Aqui eu trouxe o abastecimento do Brasil, como que estão as nossas importações brasileiras até o momento, trazendo um comparativo de janeiro a março desse ano
com janeiro a março do ano passado. E aí a gente vê que mesmo com os preços recordes, né, com aquela evolução grande de preço no início do ano passado, nós tivemos um volume de importação maior do que neste ano. O ano passado, nós importamos bastante volume já logo no primeiro semestre do ano, justamente por conta desse temor de que pudesse faltar, né? E aí, nesse ano, a gente está muito mais retraído nas importações, aguardando melhores oportunidades de compra, melhores preços. E aí nós tivemos uma queda, então, de 6,8% nesse acumulado em relação ao acumulado do ano passado para esses meses. Só os fosfatados que a gente teve um volume maior, então a gente pode concluir que estamos abastecidos de fosfatados. A gente vê o MAP aqui superior, SSP também e o TSP também superior aos volumes importados no início do ano passado. Eu trouxe um ponto aqui, né, que as nossas negociações de fertilizantes para a safra 23-24 estão atrasadas em relação a anos anteriores. Então, isso indica que a nossa demanda deve se concentrar no segundo semestre. E isso pode ser um fator de atenção, né, porque um boom de demanda pode fazer com que os preços se elevem no mercado interno. Aqui o cenário atual de preços, né? O que a gente tem hoje de preço para os principais fertilizantes? A ureia está hoje em $320 por tonelada, e tem uma queda de 6% em relação a março. O MAP está em 610 hoje, uma queda de 4% em relação a março. O KCl em 415, queda de 10% em relação ao mês passado. Sulfato de amônio em 115, queda de 28% em relação ao mês passado, e o TSP 458, queda de 11% em relação ao mês passado. E aqui é interessante notar a variação com o ano anterior, né? Abril do ano passado, como a gente viu naqueles gráficos, nós tínhamos preços recordes dos fertilizantes. E aí a gente vê queda de mais de 50% em relação ao ano passado. Esses preços também são disponibilizados na plataforma Safras com atualização semanal. Você pode acompanhar esses preços e também de outros preços internacionais também, preço FOB, tá? Aqui eu trouxe dados de relação de troca. Como eu disse, a relação de troca é extremamente importante, né, para ditar a demanda por fertilizantes. Para a soja, a relação de troca hoje para adquirir 1 tonelada de MAP está em 22,8, para o milho está em 42,1, para o arroz 34,5, para o café 2,8, para o açúcar 20,8 e para o boi 11,8 arrobas. E aqui a gente vê uma queda, né, em relação ao mês passado, só para a soja teve um aumento, isso é relacionado à queda da commodity, né, da cotação da commodity, e quedas bastante significativas também em relação ao ano passado, que tínhamos preços recordes dos fertilizantes. E essas relações de troca, elas estão voltando, né, para a média dos últimos anos, retornando a bons patamares, né, o que não aconteceu no ano passado, que tivemos relações de troca extremamente desfavoráveis. Aqui um fator de atenção, né, a projeção de preços das commodities terá bastante influência, né, da safra dos Estados Unidos, que começa agora em abril. Então, esse plantio dos Estados Unidos, as projeções dessa safra americana será importante para ditar, né, o preço dos grãos, e isso vai ter influência aqui nas relações de troca. Aqui, para a aquisição de 1 tonelada de ureia, a gente vê para a soja 11,9 sacas, para o milho 22,1, para o arroz 18,1, para o café 1,5, para o açúcar 10,9 e para o boi 6,2 arrobas. E aí também tivemos queda, né, em relação ao mês passado, só para a soja um pequeno aumento, e quedas também significativas em relação a abril do ano passado. As relações de troca também estão na nossa plataforma e são feitas semanalmente. Agora, trazendo as perspectivas, o que a gente pode esperar para esses mercados, né? Para os nitrogenados, nós temos essa queda nos preços das matérias-primas, então o gás natural e a amônia estão menores, com preços mais baixos, e esse menor custo de produção de nitrogenados, né, tem incentivado a indústria, então, a produzir esse fertilizante, e nós temos maior oferta no momento. Os leilões indianos foram abaixo do esperado no primeiro trimestre, então isso foi responsável também pela atual queda dos preços dos nitrogenados. Agora, no momento, nós temos que olhar para os Estados Unidos, que está aumentando seus volumes de compra, né, após
a continuidade do frio, agora eles têm uma janela de compras mais apertada e devem intensificar essa compra em abril e maio. E o Brasil abastecido não está com pressa para ir às compras no momento, a gente deve ver o Brasil intensificando as importações no segundo semestre. Para os fosfatados, a Índia com lentidão na demanda, aguardando esses subsídios do governo, os Estados Unidos intensificando as compras, o Brasil aguardando melhores oportunidades e os preços ainda têm uma margem para cair, mas já estão se aproximando do fundo para esse primeiro semestre. E para os potássicos, temos a Bielorrússia retornando às exportações, temos um pouco mais de folga nesses volumes exportados, a Índia fechando contratos a $420 por tonelada, então a Índia ela faz contratos de fornecimento de longo prazo que ditam, né, as próximas negociações para o mercado de KCl. E aí ela fechou um contrato com a Campotex a $420 por tonelada, e isso tem direcionado o mercado, né, a negociar nessa faixa de preço. Os Estados Unidos, então, também, né, retornando às compras. O Brasil, ausente das importações, nós importamos bastante volume de KCl no ano passado e a gente ainda tem bastante abastecidos. E novas quedas são esperadas ainda para final de abril, até que venha uma estabilidade e também se aproximando ao fundo o preço dos potássicos. E aí, para os próximos meses, o que a gente pode esperar? Para abril, então, Estados Unidos e Índia devem voltar às compras, né, intensificar essas compras, e isso pode trazer alguns reajustes de alta, principalmente para os fertilizantes nitrogenados, mas a gente ainda tem um excesso de oferta que deve permanecer. Em maio, devemos ter um aumento da demanda indiana e o Brasil deve iniciar as suas compras. E em junho é a época de maior demanda brasileira, né? E os preços das commodities agrícolas vão ditar os volumes a serem comprados pelo Brasil, e aqui a gente vai ter o Brasil como foco do mercado. Para ir finalizando as recomendações de compra para a safra 23-24, para os nitrogenados nós temos um bom momento agora para adquirir volumes, porque os preços devem ter uma nova alta agora no final de abril, início de maio, pelo aumento da demanda americana. Então nós temos boas relações de troca no momento, temos bons preços no mercado nacional, então é um bom momento para adquirir, porque tem essa previsão de alta no preço dos nitrogenados. Os preços dos fosfatados ainda tem um pouco de margem para recuar. Esse dólar mais baixo também pode trazer boas oportunidades no momento, né, para a compra dos fosfatados, e o preço dos fosfatados está chegando aí ao fundo também agora no final de abril, e início de maio a gente pode ter um novo aumento de preço conforme for essa demanda americana e retorno da Índia às compras. O mesmo para o KCl, os preços em dólar ainda têm um pouco de margem para recuar, e esse dólar mais baixo pode trazer boas oportunidades no momento no mercado interno. Recomendações. A gente tem que se atentar, então, aos prazos de entrega e gargalos logísticos. Essa demora do Brasil para importar e também para garantir os volumes para os agricultores, né, comprarem os volumes para a safra 23-24, traz aí uma preocupação de que essa demanda muito concentrada no segundo semestre possa trazer atrasos na entrega, né, gargalos logísticos. Acompanhar os preços do mercado internacional e mercado interno, né? Acompanhar esses indicadores é fundamental para a gente entender tudo que está acontecendo. Acompanhar os índices de relação de troca, que é o principal fator para identificar o melhor momento de compra do agricultor. E travar custos de produção e preço de venda da commodity, conforme a estratégia, né, de cada empresa agrícola, de cada agricultor, para garantir a melhor margem possível. E ter informações constantes e de qualidade, né, para acompanhar o mercado, reduzir os riscos e garantir maior lucratividade. Para concluir, então, no resumo, né, geral, nós temos um mercado de fertilizantes se recuperando das crises e gargalos de oferta que ocorreram entre 2020 e 2022,
Os custos com fertilizantes na safra 23-24 serão menores do que na safra anterior, que tivemos preços recordes dos fertilizantes. Essa quebra de demanda e restabelecimento da oferta foram fundamentais para essa atual queda dos preços. Os impactos da guerra foram temporários, a gente viu ali aquela evolução dos preços entre fevereiro e abril, mas ainda é necessário acompanhar, né, de perto, porque a Rússia realmente tem uma participação muito importante no mercado de fertilizantes, então a gente tem que estar sempre de olho no mercado internacional, na Rússia e nas notícias sobre esse mercado. A dependência brasileira por importações faz, né, com que fiquemos reféns desses acontecimentos globais, então por isso essa importância de ter informações de qualidade sobre o mercado não só interno como internacional. 2023 deverá ser de preços mais baixos, né, do que em 2022, e teremos um retorno gradual da demanda. Então, a gente deve ter volumes de importação maiores nesse ano do que em 2022. E a relação de troca é o principal indicador a ser observado para garantir compra assertiva e deve estar sempre sendo acompanhada para ter a melhor compra de fertilizante possível. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se agora teremos perguntas, né? Isso, Maísa. Teremos as perguntas, mas antes eu tenho um recado aqui para todos os participantes, que é uma novidade, né? O nosso novo curso aí de imersão de mercado, no mercado de fertilizantes. É um curso online, tá? A Maísa vai lecionar esse curso no dia 19 e 20 de junho. Ainda tem um tempinho aí para quem quiser se inscrever. Tem um desconto exclusivo aqui de 20%. Vocês podem usar lá no site de Safras, na página do curso, esse cupom aqui, evento FERT20. E aí você ganha 20% de desconto para poder se inscrever. Eu vou passar aqui o link também no chat, direto para a página do curso, onde tem a programação, vocês conseguem entender melhor sobre ele. Então, é um curso novo e importante aí para quem está no mercado de fertilizantes. Vocês vão aprender muito mais sobre a relação de preços, o cenário do mercado. E o que tem na live aqui é só uma pontinha aí da formação que você pode conseguir realizando esse curso aí de Safras e Mercado. Todos os nossos cursos têm apostila e o certificado aí com o nome de Safras e Mercado para sua formação. Então, aproveita aí o cupom que eu deixei aqui no chat. Agora vamos para as perguntas, Maísa. Deixa eu procurar aqui as últimas. O pessoal está elogiando bastante também a live. Bom, vamos lá. Maísa, tem uma pergunta aqui do Lerder Batista. Ele diz assim, no geral, os preços globais, padrão de potássio e fosfatos, não reagem, muito pelo contrário, a expectativa é que os preços do potássio ainda tenham um longo caminho para percorrer, a menos que a demanda se recupere nos principais mercados. Gostaria de sua opinião a respeito. Sim, os preços dos potássicos ainda devem se manter nesse patamar. Esse fechamento de contrato da Índia foi muito importante, né, para ditar como que o preço do KCl vai se comportar nesse ano. Então, esse preço de 420 deve ser o que a gente deve acompanhar ao longo desse ano. Preços ali em torno de... Eu ainda acredito numa queda, principalmente aqui para o mercado brasileiro, então preços entre 400, 430 dólares, essa deve ser a margem do preço do KCl. A demanda ela deve aumentar um pouco nesse ano por conta, né, das melhorias aí, maior oferta, preços um pouco melhores, aliás, bem melhores do que no ano passado, né? Então a gente espera uma demanda maior do Brasil. Mas como a gente viu nesse primeiro trimestre, realmente a demanda foi mais lenta, né? Pelos principais compradores ali, Índia, Estados Unidos vai intensificar as compras agora, pode ser que tenha um aumento esperado por conta das maiores projeções para safras americanas, mas a Índia, que é um importante comprador, realmente teve uma demanda menor agora nesse primeiro trimestre. A China também teve uma demanda interna menor.
E a gente vai ver, vai acompanhar essa lentidão no mercado, né, que aconteceu agora nesse primeiro trimestre. No segundo semestre do ano, o Brasil, que vai ser aí o principal componente, né, de demanda, e a gente vai ter que acompanhar como que vai ser os preços das commodities agrícolas, como eu disse, vai ser extremamente importante para a gente ver como que a demanda brasileira vai se comportar. Legal. Tem uma outra pergunta, acho que do Léder Batista também. Boa tarde, Maísa. O que você poderia falar sobre as ofertas de novos fornecedores no mercado de ureia, como a Nigéria e a Argélia? Esses mercados estão crescendo bastante na participação aqui para o Brasil, é bastante importante essa nossa relação comercial com esses novos países, né, que estão negociando com o Brasil, justamente para diversificar essa nossa dependência ali pela Rússia, pela China. E isso aconteceu, se a gente pode tirar um lado bom da guerra, né, foi que o Brasil realmente diversificou mais os nossos países, as nossas relações comerciais para fornecimento de fertilizantes. O Brasil foi atrás desses países na África e intensificou essas relações comerciais com esses novos países. Isso é bem positivo para a gente, né? E aí precisamos olhar também para o preço a ser ofertado. A Rússia é um grande concorrente porque ela tem preços de oferta muito competitivos. Temos uma pergunta aqui, mas ela é mais técnica, é do Márcio Antônio. Qual o tempo máximo que posso estocar na fazenda uma fórmula de NPK? Poxa, isso eu não vou saber responder, porque realmente é uma coisa mais técnica e não condiz, né, com a minha informação sobre o mercado. Ah, Vou ficar te legal. devendo essa. Bom, aqui a formação de preços de ação de produtos nacionalizados, Porto de Santos, Paranaguá. Aqueles fatores de formação de preços eu trouxe no geral, né, trazendo fatores internacionais, mas também fatores internos. O preço no porto, ele tem toda essa formação aí que eu comentei, né, todos aqueles fatores, mais o preço do frete marítimo, né, então a gente pode adicionar ali um custo logístico para a chegada desse fertilizante nos portos brasileiros. E aqueles preços CFR que eu trouxe já tem esse custo do frete marítimo incluso, né? Legal. Tem uma pergunta aqui do Álvaro Leite. Ele diz assim: considerando o gargalo logístico dos nossos portos, seria um bom momento de fechar fosfatos e KCl, mesmo tendo essa perspectiva de baixa? Como eu comentei, os gargalos logísticos eu acredito que vão ocorrer no segundo semestre, isso é um pouco preocupante, né, para quem ainda não comprou nada de fertilizante para a safra 23/24. Acho que é sim um bom momento para começar a garantir, até por conta, né, olhar também, como eu comentei, as relações de troca e esse menor patamar do dólar. Então, pode ser sim uma boa oportunidade para garantir parte desses volumes, pelo menos, né, para fugir um pouco desses gargalos logísticos que devem acontecer no segundo semestre. Vamos para mais uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Ele fala: boa tarde, Maísa. Rodrigo Augusto da Cochupé. Esse movimento da alta da ureia é temporário e deve voltar a cair? No curto prazo, o que podemos esperar para os nitrogenados? Bom, no curto prazo, a tendência é que a ureia tenha um aumento ainda, tá? Principalmente por conta dessa demanda americana. Então, a gente vai ter que acompanhar como que essa demanda vai se comportar, mas a projeção é de alta para os nitrogenados aí para abril e maio, certo? Aí, quando essa demanda americana finalizar, né, dependendo da quantidade que os Estados Unidos demandar, aí a gente pode ver uma nova queda no início do segundo semestre. E aí, como eu comentei, o Brasil que vai ser o principal atuante desse mercado e vai estar ditando os preços. Legal. Para a gente não se estender muito, a gente respondeu algumas aqui com a Maísa e depois a gente vê aqui no chat e ela pode responder por e-mail as demais. O pessoal está elogiando bastante aqui, Maísa mandando parabéns aí pela live. Que bom, agradeço. A gente está chegando ao final. Tenho mais um recadinho aqui para os participantes que desejarem o certificado dessa live. Pode mandar o nome solicitando para o marketing@cma.com.br.
Então, estamos chegando ao final. A próxima live de Safras e Mercado é Agricultura de Precisão. Para quem tiver interesse, pode entrar lá no site de Safras, tem as divulgações lá. Será no dia 3 de maio, então não percam aí para continuar se atualizando no mercado. Bom, agradeço a participação de todos. Encerramos aqui nossa palestra sobre o mercado de fertilizantes. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Maísa. Tchau, tchau, gente. Tchau.